Criciúma se transforma dia após dia. No compasso acelerado da modernidade, novos prédios surgem enquanto os antigos desaparecem, nos lembrando que a cidade é um organismo vivo, sempre em evolução. O passado pode parecer distante, mas reside nas memórias daqueles que viram outras paisagens. Entre o presente e o que já foi, Criciúma guarda a riqueza das histórias de quem a construiu. Assim, iniciamos nossa jornada, revendo imagens e cenas que se misturam ao hoje, revelando uma cidade em constante transformação, mas que valoriza as memórias que sustentam o seu progresso. Criciúma, cidade revelada. Eu tenho uma satisfação enorme de estar conversando com vocês todos aí, aqui da Praça Nereu Ramos, porque aqui era o campo de futebol do velho Mampituba, lá nos anos 1925, 26, até 1930. Em 1930, o prefeito de então, por acaso meu tio, Cincinato Naspolini, desapropriou essa área do Mampituba, esse campo de futebol. E a goleira, uma era aqui à minha direita, outra aqui à esquerda. A catedral estava na lateral e transformou na Praça Nereu Ramos. Colocou aqui um belo jardim, cujo desenho geométrico ainda é esse que a gente vê no dia de hoje. Essa praça continua sendo o epicentro da cidade ou do município de Criciúma. A Praça Nereu Ramos, repito, é o epicentro da comunidade que habita o município de Criciúma. Tudo girava em torno da praça, inclusive pistas de rolamento de automóveis ou de veículos automotores em volta dela toda. E aqui eram feitos grandes desfiles cívico-militares, qualquer efeméride era comemorada na praça. Os atos litúrgicos se deram numa praça que havia, não existia uma praça, era num banhadão que havia aqui próximo da Praça Nereu Ramos, e ali se deram todos esses atos litúrgicos, acabei de dizer, e o povo começou a se referir a esse largo, a esse banhadão, como a Praça do Congresso, lá onde foi feito o Congresso, ficou a Praça do Congresso. É outra grande referência. Aliás, a Praça do Congresso, hoje completamente repaginada, é um dos mais belos logradouros públicos do Brasil. De sorte que nós estamos num ambiente extraordinariamente histórico. Um dos grandes momentos do progresso de Criciúma, além da descoberta do carvão, foi a logística de levar o carvão até o lavador de Capivari. E essa logística é representada pela Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina. A Estrada de Ferro cortava a cidade em duas partes, tinha o lado de lá e o lado de cá. O lado de cá, que envolvia a Praça Nereu Ramos, e o lado de lá, que ia para as colônias da primeira linha, segunda linha, terceira linha e principalmente a quarta linha. E essa estrada, a Estrada de Ferro, ela foi removida lá para as linhas a que eu me reportei, e no leito dela foi aberta a avenida axial da cidade, a avenida que realmente faz o axial da cidade, que é a Avenida Centenário. Esse início do Rio Maina, na verdade, ele se deu um pouco após da colonização de Criciúma. Essa região era uma região de agricultores vindo da região da Itália, da região da Lombardia e do Vêneto. E a princípio eles eram todos agricultores. E o crescimento mesmo do Rio Maina, comercial e industrial, ele foi a partir de 1984, com a vinda do carvão. Muitos da agricultura passaram a trabalhar na carbonífera, porque na época quem conseguiu um emprego na carbonífera é como ganhar numa loteria. Era um salário muito bom, então muitos foram abandonando
a agricultura para trabalhar na mineração. E aí então mais tarde toda essa região passou a integrar também na parte de mineração, né? Essas terras foram vendidas para as companhias de mineração. Depois, por volta mais ou menos aí, final da década de 70, início de 80, a Carbonífera Catarinense comprou toda essa área aqui e transformou num depósito de rejeito de carvão. Porque aqui ao lado nós temos uma estrada de ferro e tinha a caixa de embarque da Carbonífera Catarinense, onde tinha um lavador de carvão, né? Então os resíduos vinham tudo para cá. E o rejeito, a pirita que saía do carvão, então era colocado ao redor do lavador de carvão para diminuir, digamos assim, o transporte para levar num lugar mais distante, né? Então acabou sendo uma região de rejeito de carvão, né? De uma área que não tinha vida nenhuma, nem animal, nem vegetal, passou-se hoje a ter essa vida aqui com o Parque dos Imigrantes. Aos poucos foi sendo construído, né? E o parque, aos poucos, ele vai sendo feito, sempre tendo as mudanças, né? E hoje nós temos aqui, de um espaço que era morto, sem nenhuma vida, hoje nós temos aqui muitas vidas. Transformou totalmente, que praticamente fica irreconhecível, né? Do que era e o que é hoje, né? Hoje foi uma área recuperada, que se tornou uma área de lazer muito importante para a nossa grande Riumaina, né? E isso aí trouxe uma qualidade de vida muito melhor do que na época que não tínhamos isto, né? A tendência do Riumaina daqui para frente é cada vez mais industrializar, né? Então essa grande mudança foi depois dos anos 80, depois que a mineração parou aqui, né? Eu digo que houve uma evolução muito grande até, porque até eu mesmo muitas vezes me surpreendo que a gente vai pelos bairros menores aqui do Riumaina, você fica até surpreso de ver o tanto de população que cresceu, de gente que veio de outros lugares, né? Então foi muito rápido essa mudança, digamos, né? E com isso tudo fez com que a nossa região se desenvolveu muito, né? O Riumaina, com esse desenvolvimento, hoje com um comércio e uma indústria bem diversificada, também levou o desenvolvimento para a região da Santa Luzia. Santa Luzia é um bairro que pertence ao distrito do Riumaina, que se desenvolveu muito e hoje Santa Luzia basicamente é tão comercialmente, tão mais forte quanto o Riumaina, tá? E Santa Luzia, e a tendência de Santa Luzia é crescer muito mais. E Criciúma é o que é por causa do carvão, uma cidade pulsante, grande. E a Próspera ela veio nesse contexto de que ela fez a coisa cada vez mais crescer, evoluir. Então surgiu a mina aqui. Então aqui era uma vila totalmente fora da realidade da área central, né? E quando o carvão começou a ser explorado aqui, deu aquele boom. A cidade foi crescendo, evoluindo. E aqui, onde existe o Parque das Nações, era uma vila de mineiros aqui. Tinha aqui, embaixo do bairro São Cristóvão aqui, era a mina 6. E lá no bairro Renascer, a mina 4. As grandes minas da região da Próspera. Ali lá da igreja ali, tinha uma caixa de carvão, onde as minas jogavam, os caminhões carregavam para lá o carvão. E nessas caixas de carvão o trem passava, tinha um trilho que ia até lá, o trem entrava lá dentro e saía carregado de carvão para ir para o porto de Imbituba. E era vendido para fora. Então era uma poluição incrível, né? Aquela fumaça, a maneira de fumaça, né? E aqui onde é a Praça Chaminé, essa famosa Praça Chaminé aqui, era uma usina elétrica, de energia elétrica, gerada com o próprio carvão, para abastecer as minas de carvão e o bairro aqui. Então a Praça Chaminé ali também, pensando bem, e era um lago ali. Um lago onde as pessoas pescavam, tomavam banho. E aí a chaminé foi preservada, acabou essa usina e a chaminé ficou ali como símbolo, né? Uma coisa até bonita, bem romântica na casa, né? Uma coisa bem bacana, ficou um marco para sempre ali. É incrível assim, aqui no Parque das Nações aqui, era um local totalmente abandonado.
Aqui era a garagem dos caminhões, dos veículos da mina de carvão. Depois, quando fechou a mina de carvão, que é a CSN, que é do governo federal, né, aí ficou totalmente abandonado. A área de pirita, de rejeito aqui. Então, o Parque das Nações está em cima, exatamente, onde era essa garagem que servia para os caminhões e os tratores das minas de carvão. E pegou boa parte de rejeito também aqui. Boa parte do parque era rejeito de carvão. E tinha uma rua muito famosa aqui, todo Criciúmense, de mais de 40 anos, lá, vai lembrar disso aí. Era uma rua Amazonas. A rua Amazonas é uma rua muito importante para Criciúma porque tinha a residência dos mineiros. Então, aqui eles moravam e trabalhavam na mina de carvão aqui. Tudo casinha sem pintura, de madeira. Então era uma fase muito bonita da Criciúma, muito importante. As famílias simples, humildes, que trabalhavam na exploração do carvão. Mas eu vejo a Próspera como o futuro da cidade. A Próspera se destaca porque aqui surgiu o primeiro grande shopping de Criciúma. Esse shopping foi um impulso. Depois veio o Parque das Nações. Isso foi impulsionando. Veio outro shopping na cidade. Depois veio a Via Rápida. Isso aí foram empreendimentos, foram investimentos que fizeram a Próspera se destacar. Aí a economia vindo para cá. Hospitais, hotelaria, condomínios fechados, prédios. E o nome já diz tudo, Próspera. É muita prosperidade chegando aqui. A quarta linha começou com a conclusão da capela em 44. O terreno aqui foi doado pelo José Salvador, que é o pai do Santo Salvador, que tem um nome, aqui a praça é Praça Santo Salvador. Com a evolução das igrejas, foi também evoluindo a Praça Salvador, que aí botaram, né, a pavimentação, plantaram umas árvores e foi indo para chegar nessa maravilha que está agora, porque eu tenho orgulho da Praça Salvador e era estrada de chão e assim muito pó, para subir o Morro da Bananeira era um caos assim, né? Então, do ano 60 a 70 foi inaugurada a BR-101 e depois foi aberta a rodovia Luiz Rosso, daqui da BR-101 até no bairro São Luís. A quarta linha só se desenvolveu realmente, eu acredito que foi quando esse acesso foi pavimentado, né? Porque mudou assim completamente a vida de todos e a partir disso a quarta linha, que era uma comunidade mais agrícola, a gente pôde ver assim a chegada das empresas, né? Aí veio aquele interesse de industrializar a quarta linha. Então, eu acredito ainda que a rodovia Luiz Rosso foi a precursora assim, que desenvolveu, né, a quarta linha. Eu dei muito orgulho do meu bairro. Nossa, como eu te falei, mais orgulho ainda, porque o Luiz era meu bisavô. Então, a quarta linha ela é maravilhosa por isso, né? Neste momento, destacamos o valor do que não se vê, o patrimônio imaterial, que é aquele que vive nas memórias das ruas, dos prédios e nas histórias de quem viu Criciúma se transformar. Preservar a história é manter a alma da cidade viva, respeitando o legado que forma a nossa identidade. As entrevistas revelaram algumas das mudanças pelas quais a nossa cidade passou e de que o tempo pode alterar até a paisagem, mas as memórias permanecem inalteradas. Essas lembranças são a alma de um lugar em constante evolução, a conexão com o passado que dá sentido ao presente. Ao valorizar essas histórias, garantimos que as próximas gerações possam conhecer e celebrar o que faz de Criciúma o nosso lar.